Maurício, os comentários de Rodrigo Mataro. Amigos do Sport TV, um grande abraço. O Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. A partir de agora você é nosso convidado e convidado especial. As imagens do Autódromo Internacional de Curitiba. Autódromo Raul Boesel para a primeira etapa. Denis Navarro na pole position. Leonardo Cordeiro ao seu lado, segunda fila com Fernando Galera e Leonardo Otero. Depois Felipe Ferreira, Pedro Nunes, Nelson Merlo e Werner Neubauer. Eduardo Leite, Leonardo de Souza, Rodolfo Santos e Lu Boesel. Os 12 carros do grid da Fórmula 3 Sul-Americana, no circuito que tem 3.695 metros. Aqui ao lado do Rodrigo Mataro, expectativa para a largada. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Rodrigo. Prazer é meu, Sérgio. Pilotos da categoria Fórmula 3 Sul-Americana preparados para a largada. Denis Navarro, que fez o único piloto a virar abaixo de 1,13 na classificação para a primeira prova, sai aí como grande favorito. Vamos para o larga. Vamos para o larga e o quarto colocado ali, o Leonardo Otero, está fora do grid. Vamos para a largada. Começam as emoções do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. A presença apenas de brasileiros e nenhum outro competidor de qualquer país do nosso continente está presente no continente sul-americano, está presente para essa prova. 12 carros, já deu uma escapada ali. E mais um toque na entrada do S. Houve um toque entre o Rodolfo Santos e o Eduardo Leite ali na saída do S, os dois pilotos se chocaram. O Denis Navarro largou bem e assumiu a ponta aí. Fernando Galera é o segundo, Nelson Merlo vem na terceira posição. A Fórmula 3 Sul-Americana, que é a competição, a gente pode dizer, do mais alto nível em termos de monopostos da nossa, aqui no Brasil e no continente sul-americano, Rodrigo. É verdade, apesar da defasagem de equipamento, os pilotos usam para contenção de custos o chassis da Lara de 2001, é o modelo F301, mas lógico que a montadora, a fabricante italiana, oferece peças de reposição para esses carros. Os motores são Berta, derivados de unidades Ford com 2.300 cilindradas e potência estimada em 270 HP, o que faz teoricamente da Fórmula 3 Sul-Americana a mais rápida do mundo. Nenhuma outra similar à Fórmula 3, até por conta da cilindrada cúbica do motor, atinge tamanha potência com os carros da Fórmula 3 Sul-Americana. Geralmente os Fórmula 3 atingem 220, 250 HP. A Fórmula 3 Sul-Americana com 270 HP. É porque os motores das Fórmulas 3 europeia, inglesa, alemã, japonesa são motores 2.0. Daí a explicação. E segue Denis Navarro na pole position, que partiu da pole position na primeira posição. O Denis, que corria na equipe Bassani Racing na última temporada, migrou para Cesário Fórmula. Está aí no carro número 3 e, claro, pole position, largou bem, está aí exprimindo seu favoritismo. Quanto à ausência do Leonardo Otero, se deve a uma explicação. O pai dele sofreu um desmaio durante o fim de semana em Curitiba, foi hospitalizado e, logicamente, que o filho não se sentiu, não pôde competir no final de semana. Não participou nem da primeira etapa e nem da segunda, que a gente vai ver na sequência aqui no Sport TV. Ele se classificou na quarta posição para essa primeira prova. São duas provas a cada final de semana, acompanhando o calendário da GT3 e da Copa Clio, né, Rodrigo? E com exceção, na verdade, de duas datas, né? Porque a Fórmula 3 Sul-Americana vai fazer uma visita ao Uruguai, no circuito urbano de Piriápolis, e vai fazer uma prova em Fortaleza, também no Ceará. São datas já confirmadas para a temporada, mas a maioria das corridas seguindo a Copa Clio e a GT3. Segue Denis Navarro na primeira posição. Ele já consegue abrir um pouquinho em relação ao Fernando Galera, que é o segundo colocado. O Galera estava acompanhando, o Navarro já consegue imprimir um bom ritmo. E o Nelson Merlo, que vem na terceira posição, não é atacado, ao que parece, pelo Leonardo de Souza, que teve uma largada muito boa, saiu de 10º e já é o quarto colocado. Foi beneficiado também pelo imbróglio ali da primeira curva e vem com o carro número 91 na quarta posição no momento. E o Merlo também largou da 7ª posição, é o terceiro colocado na prova agora. Os três aí na imagem, o Navarro, o Galera e o Merlo. Final de semana com a GT3 e com a Copa Clio. Portanto, fazendo um final de semana com 3 categorias. Velocidade é tudo que o pessoal gosta, né? Tá aí os dois carros apareceram ali no fundo da imagem. São da equipe do piloto Luiz Razia, que corre na Fórmula 3000 italiana. E o pai dele mantém a equipe, que foi campeão sul-americano em 2006 com o próprio Luiz Razia,
Agora tem como pilotos o Lu Boesel, que é parente do Raul, e o Eduardo Leite, que corre na Stock Light. O Lu Boesel largou na última posição, carro número 17. Está se readaptando à categoria, o Lu Olha aí, Boesel ó. não participou. Tá, inclusive, com um capacete igualzinho ao do Raul, né? O mesmo grafismo que o Raul usava no tempo da Champ Car. E aí a briga boa, ó. Felipe Ferreira no carro 14 e, se não me engano, o número 1, o Pedro Nunes está por ali. Felipe com esse carro amarelo. E logo coladinho nele o Pedro Nunes. Tentando por fora ali uma manobra, o Pedro, uma manobra ousada ali por fora. E vai se defendendo ali o Felipe Ferreira. E o telespectador do Sport TV percebe que com esse motor Berta tem um ronco bem diferente do motor que a Fórmula 3 costuma usar, que ela usa na Europa, motor Mugen, derivado do Honda, né, motor Toyota, motor Mercedes e também agora o Volkswagen, que voltou a fornecer motores para a Fórmula 3 lá no Campeonato Europeu. A gente pode notar a diferença do chassis, diferença nos bicos. Olha só como é que é. Muito mais levantado o carro ali do Felipe Ferreira do que do Pedro Nunes, por exemplo. Diferenças aerodinâmicas dos carros. É porque aí as equipes já podem fazer, inclusive tem engenheiros bastante competentes na Fórmula 3 sul-americana capazes de fazer, inclusive, reestudos aerodinâmicos. E alguns deles acabam dando tão certo que o fabricante acaba usando. Passa a ser um laboratório sobre rodas. Sem né? dúvida alguma. Houve um tempo que a Fórmula 3 sul-americana não usava carro com bico alto. Aí o Eduardo Bassani, que trabalhava para o Darcy dos Santos na Propcar, introduziu um bico alto no Dallara do Bruno Junqueira. Surtiu tanto efeito que o Bruno foi campeão. E a partir de 2000, o Dallara já usava bico alto. Muito bem, portanto, você está vendo aí a diferença dos carros. Essa competitiva categoria que está precisando de um pouquinho mais de investimento. E os pilotos acreditarem também que essa categoria é viável, né? Apesar de ser uma categoria cara, a Fórmula 3 não só os sul-americana. pilotos acreditarem, como as equipes também voltarem, porque tem nomes de peso que já foram associados a este campeonato que estão fora. O Dragão, por exemplo, o Luiz Trince, que é um excelente preparador de chassi, já trabalhou com Formigão, teve a sua própria equipe de Fórmula 3, está aí ausente pelo menos nessa primeira rodada. A gente torce para que o Dragão volte, que o Alex Castilho volte também. Está aí o Rodolfo Santos amargando uma ida a pé para o boxe, ele que sequer completou a primeira volta da prova, o piloto da equipe do Amir Nasser. Olha aí, por conta desse toque com, a gente viu ali só um detalhe, o toque dele no Eduardo Leite. Ele que largou na penúltima posição, ao lado do Lu Boesel, fechando a 11ª e 12ª posições. Aí passando o Nelson Merlo, carro número 10, é o terceiro colocado da prova. O Merlo está regressando à Fórmula 3 sul-americana, teve uma experiência mal sucedida ano passado na Stock Car, não conseguiu se classificar, não se adaptou à categoria, voltou para os monopostos. E o Galera, que era o segundo, sumiu. Teve algum problema. Navarro é primeiro, Nelson Merlo agora passa a ser o segundo. Pois é, e a tarefa do Navarro fica ainda mais facilitada com o problema do piloto da equipe Propcar. O piloto da Cesário Fórmula vai rumando, ao que parece, para a primeira vitória do ano, sem ser incomodado por ninguém. Você falou do Dragão, falar do Formigão, né? Você também falou que o Dragão trabalhou para os carros do Formigão. Exato. O Augusto Cesário, que é também um cara que está na Fórmula 3 sul-americana há muito tempo, né? Exato, desde 1989 o Formigão tem a equipe dele e ganhou títulos aqui com o Marcos Gueiros, com o Fernando Crosseri, com o Ricardo Zonta, o Verossi, Danilo Dirani, Alberto Valério e Clemente Faria Júnior. É uma lista extensa, né? E é uma lista só de feras, né? Isso eu tô falando na classe principal, fora a turma que ele botou na Light e ganhou o campeonato com ele. João Paulo Oliveira, Duda Azevedo, Daniel Scandian e por aí vai. E muitos pilotos também que não tiveram sequência. Olha o problema do Galera aí. Parou, galera, você vê, o carro 7 está parado no box do Autódromo Raul Boesel. Portanto, você vê aí a relação de pilotos e grandes nomes. O Rodrigo pode trazer aqui os grandes campeões da Fórmula 3 sul-americana, todos depois se deram bem em outras categorias. Portanto, a Fórmula 3 sul-americana é uma categoria muito importante e que não deve ser deixada de lado aí por parte dos preparadores. Rodou o carro 91, Leonardo de Souza. Ficou parado em local perigoso. Vamos ver se vai ter entrada aí do safety car. Está passando exatamente o Lu Boesel. Teve um toque dele Ele tentou com o ultrapassar. carro número 2 da equipe Cesário, do Leonardo Cordeiro. Ia ficando por fora ali. Era a disputa exatamente pela terceira posição, Sérgio Maurício. Cordeiro, que largou em segundo, estava disputando ali a terceira posição com o Leonardo de Souza. O Cordeiro que está indo no seu segundo ano de Fórmula 3 sul-americana. Ano passado
trabalhou com uma sub-equipe da Cesara Lecor para dar assistência apenas a ele. Se adaptou à categoria, já mostrou velocidade, mas foi infeliz aí nessa primeira corrida em Curitiba, não conseguiu manter a posição da largada e está caminhando o Navarro aí, que a gente viu, para uma vitória super sossegada, né? Denis Navarro vai tranquilo para a vitória, pelo menos por enquanto. Ele é da equipe Cesário Fórmula. E a gente vê aí o Werner Neugbauer, que é o piloto de Santa Catarina, no segundo carro da Prop Car, recebendo pressão do Eduardo Leite. É o Autódromo Raul Boesel em Curitiba. 30 minutos ou 25 voltas. É o Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. Num fim de semana cinzento em Curitiba, né? Tempo fechado, frio, temperatura muito baixa, que até ajuda, né, os carros serem mais velozes do que normalmente são, com temperatura muito alta, mas realmente a categoria merecia um final de semana melhor, correr para mais público, ter mais carros no grid. A gente torce para que a Fórmula 3 Sul-Americana volte, inclusive, num futuro bem próximo a ter as equipes argentinas de novo no certame, porque os argentinos se desinteressaram por monoposto. Tanto que a gente viu o último piloto de Fórmula 1 correr lá, coisa de 7, 8 anos atrás, que foi o Gastão Mazzacani. Foram dominadores da categoria em determinada época, né? É verdade. Com os dois Gabriéis, podemos dizer assim, né? Não, teve o Guilhermo Maldonado, quando ainda era Fórmula 2, né? E depois o Gabriel Furlan, que tem 4 campeonatos na categoria e é o piloto com o maior número de vitórias na Fórmula 3, com 37 conquistas na Fórmula 3 Sul-Americana, o Gabriel Furlan. Pois é, e aí de repente os argentinos se desinteressaram, eu acho que não só pela Fórmula 3, mas pelo automobilismo em geral, né? Eles resolveram fortalecer, né? Eles resolveram fortalecer o automobilismo interno, né? Você tem a Turismo Carreteira, tem a TC2000, que são 2 campeonatos com uma afluência de público fortíssima, mas a formação, kart, eles têm um kart muito bom, mas as categorias de base lá de Fórmula são abandonadas, são categorias com carros completamente defasados. Tudo bem, a Fórmula 3 Sul-Americana usa carros 2001, ok, isso aí ninguém vai discutir, até porque eu já expliquei, é uma coisa de custo, é contenção. Mas não custa nada um gringo, um argentino, trazer um carro para alinhar, para correr aí. O motor é argentino, é feito em Altagraça, em Córdoba. Por que não ter uma equipe portenha na Fórmula 3? O problema acho que passa também pela economia do país, né? A Argentina sofre agora muito com a desvalorização do peso e os investimentos, principalmente em publicidade, em patrocínio, ficam mais difíceis. E quanto mais difíceis, mais ainda para esses que buscam colocar, estampar as marcas aí nos carros para poderem participar dos campeonatos, porque a gente sabe, e estamos falando exatamente sobre isso, né? Não é nada barato. É verdade. E aí o Nelson Merlo é o segundo colocado, sossegado da vida, hein? Tranquilíssimo. Denis Navarro na ponta, Nelson Merlo em segundo. E aí o Neugbauer administrando a pressão ali do Eduardo Leite, só ali no fundinho, bem no fundinho da imagem, apareceu o Lu Boesel. A readaptação do Lu está sendo bem complicada na Fórmula 3 Sul-Americana. E o Pedro Nunes vem aí na 4ª posição do carro da equipe. Aliás, vem terceiro agora, hein? O Leonardo Cordeiro, por conta daquele toque, perdeu a posição. O Pedro Nunes é o terceiro colocado, Sérgio. Pedro Nunes, portanto, é o terceiro colocado e o Leonardo é o 4º. E aí você está vendo exatamente a imagem do Pedro Nunes. Com seu carro número 1. O Leonardo também perdeu a posição para o Felipe Ferreira. O Felipe Ferreira está na 4ª colocação, carro 14. E o Neugbauer briga com o Eduardo Leite pelo 6º lugar. Aí passando o carro 2 do Leonardo Cordeiro. São as emoções do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3 aqui no Sport TV. Você está acompanhando o que aconteceu de melhor. Primeira e segunda etapas da Fórmula 3 Sul-Americana. Lembrando que esse é o 22º campeonato da história da Fórmula 3 Sul-Americana. Já tem tradição, né? É um campeonato tradicional, né? E o primeiro foi ganho por um brasileiro, pelo Lionel Friedrich, que na época os argentinos eram amplos dominadores, de brasileiro só tinha, se tanto, o Lionel, o Pedro Bufato, o Bocão e olhe lá. E o Lionel corria para uma equipe argentina, para a equipe do Mário Biagini, que tragicamente faleceu numa caça, né? O Mário Biagini gostava de caçar e um tiro de espingarda dado por seu filho acabou acidentalmente atingindo o Mário Biagini.
morto tragicamente há coisa de 15, 16 anos na Argentina. Foi um baque tremendo, inclusive a equipe teve que parar as suas atividades naquela ocasião. E então, o Leonel Friedrich corria para a equipe do Mário Biagini, que tinha o apelido de Dom, era o Dom Biagini, e foi campeão, o primeiro campeão sul-americano da Fórmula 3, quando houve a transição dos equipamentos em que a Fórmula 3 aqui começou a adotar os carros fabricados na Europa. Vieram os primeiros Dallara, vieram os primeiros Reina, cortesia do Gustavo Sommi, que foi o primeiro a introduzir o chassi italiano, e do lendário uruguaio José Pedro Passadori, que nos anos 70 trocou bigodes com José Carlos Patti em provas de Maverick, disputadas aqui no Brasil. Provas espetaculares de Maverick e de Opala também. É verdade. Não, você sabe quem também teve aqui para correr de Maverick, né? Ah. Lembra do Gorila de Monza? Gorila de Monza. Vittorio Brambilla. Vittorio Brambilla, quem não lembra? Isso batia mais do que a própria sombra. É verdade. Segue Denis Navarro sossegado da vida em primeiro. Os carros estão espalhados na pista, né? Aí o Navarro. Aí o Navarro sossegado. Passou ali pelo S. Estamos já nos aproximando da parte final da prova. Você vê que depois que o Fernando Galera teve problema, foi o único piloto que tentou alcançá-lo no início da corrida, o Nelson Merlo não tinha a menor condição de se aproximar do Denis Navarro, que manteve um ritmo de corrida muito bom ao longo da meia hora de prova. Deixa eu só checar aqui qual foi a volta mais rápida do Denis Navarro. Foi na 7ª volta, 1:13.647, média superior a 180 km por hora. De média. A pole dele foi 182 de média. Espetacular o que andam esses carrinhos da Lara 2001. Chegaram a 257 por hora de final no retão de Curitiba. Espetacular. E olha, nunca a Fórmula 3 sul-americana tinha chegado a tamanha velocidade na pista de Curitiba. É a primeira vez que um carro da categoria supera 257 por hora de final. Estamos nas voltas finais. Foi mostrada uma placa ali de 3 voltas para o Denis Navarro. O circuito tem 3.695 metros. Aí você vê que ele já faz a curva um pouco mais redondo, né? Já não ataca tanta zebra, faz uma trajetória mais limpa, já não tão agressiva, já administrando a vantagem, né? Que já é bem superior a 15 segundos. É hora de poupar o pé, carro para a segunda prova, né, Rodrigo? Exato. Vem trazendo a manha, traz tranquilo para a bandeirada, checa se está tudo ok, se a temperatura está ok. Temperatura do motor, evidentemente, está tudo certinho. Muito interessante o formato do campeonato, tanto a GT3 quanto a Fórmula 3 sul-americana, com corridas sábado e domingo, né? Você dá um atrativo ao público para ele voltar no dia seguinte, acompanhar, portanto, primeira e segunda etapas da GT3 e também da Fórmula 3 sul-americana. Esse é o tipo de formato que eu considero ideal para as provas de automobilismo. Inclusive você reduz os custos, né? Você faz 2 corridas num fim de semana só, né? São apenas 8 rodadas duplas em um calendário curto. Então dá para as equipes. Olha a batida. A pancada do Eduardo Leite. Mas acabou ali com a lateral direita do carro. Demoliu o Dallara. O Navarro completa mais uma volta. Olha só, a tentativa de ultrapassagem dele pelo Neugbauer. Perdeu pressão aerodinâmica. Mas a pancada dele foi lateral e forte. Forte, exatamente. Ele perdeu pressão na tentativa de ultrapassar o Neugbauer. 2 voltas para o final, Denis Navarro. Segue absolutamente tranquilo na ponta. O ritmo dele agora na casa de 1:15. Vai administrando tranquilamente todo mundo, aliás, entre os 5 primeiros colocados, Navarro, Merlo, Nunes, Felipe Ferreira e Werner Neugbauer, virando na casa de 1:15. O Léo Cordeiro teve problemas, Sérgio, e se atrasou na prova. Então a gente tem 7 carros na mesma volta e o Leonardo Cordeiro na 8ª posição, e só os 8 vão terminar, vão pontuar. O Fernando Galera ficou 5 voltas parado e mesmo assim vai receber a bandeirada. O Eduardo Leite é que está fora da disputa. O Navarro, que também é o pole position para a segunda etapa. Que a gente vai acompanhar logo na sequência aí da primeira. Ele entra de novo aí na curva 0. Pelo menos tudo bem com o Eduardo Leite, né? Saiu voltando, caminhando. Tá tranquilo o Eduardo Leite. Última volta para o Denis Navarro. Passa ali o Nelson Merlo. E o Pedro Nunes tirou bem a diferença para ele. Tirou bastante a diferença. Não sei se o Merlo não foi avisado ali da chegada do Pedro Nunes ou o Pedro veio como uma bala, como um foguete
para cima do Nelson Merlo. Porque a diferença já é inferior a 1,5 segundo. Vamos ter uma chegada complicada para a segunda posição. Tá voltando Eduardo Leite a pé ali e o caminho é longo da onde ele bateu. Enquanto isso, o Denis Navarro vai contornando os últimos metros desta primeira etapa do Sul-Americano de Fórmula 3. São as emoções aqui no Sport TV Autódromo Raul Boesel em Curitiba. Aí o Navarro vai fazer a tomada para a curva 0. Vem para apontar pela reta o Denis Navarro. Bandeira quadriculada, Navarro vem no capricho para vencer a primeira etapa da Fórmula 3 Sul-Americana. Nelson Merlo vem em segundo com o Pedro Nunes ali na cola dele. Navarro já passou e já completou. Vamos aguardar segundo e terceiro colocados. Merlo consegue a segunda posição, descolou um pouquinho ali do Pedro Nunes. Pedro Nunes em terceiro, Neubauer vem pela quarta posição. Sérgio, vitória incontestável do Denis Navarro, pole, melhor volta, vitória de ponta a ponta, 10 primeiros pontos do campeonato. A equipe Cesário continua sua tradição de formar vitoriosos, campeões, e parece que o piloto do carro número 3 não vai ser exceção nesse ano. Navarro em primeiro, Merlo em segundo, Nunes em terceiro, Ferreira na quarta posição e Werner Neubauer, o quinto colocado, Rodrigo Matar. Já temos aí Denis Navarro assumindo a liderança do campeonato. Vamos ver o que os pilotos vão nos oferecer para a segunda corrida, que a gente vai acompanhar já já. E aí a cerimônia de premiação da primeira prova. O que a gente torce é que o nosso envolvimento com a Fórmula 3 Sul-Americana também sirva de incentivo para que as potenciais equipes e pilotos apareçam no campeonato. Eu já tenho notícia de que o Felipe Leonardo, que é um piloto que participa de provas de kart da Fórmula São Paulo, já andou de Fórmula 3 Sul-Americana e tomara já estreia já na próxima rodada dupla em Interlagos, São Paulo. É isso aí, a cerimônia de premiação está acontecendo. Você está vendo aí o segundo colocado, Nelson Merlo. O Felipe Ferreira, aliás, o Pedro Nunes já recebeu o troféu de terceiro colocado. E aí a entrega para Denis Navarro do troféu de primeiro colocado, campeão da primeira etapa da Fórmula 3 Sul-Americana. Aí a foto da vitória na primeira etapa. E já temos as imagens da segunda etapa. Os carros na volta de aquecimento de pneus e motores à volta de apresentação. Eu só quero falar uma coisa para você, Rodrigo. Você citou justamente a chegada de um piloto do kart para a Fórmula 3 Sul-Americana. Eu acho isso um perigo, porque as velocidades são muito diferentes, as reações do carro são completamente diferentes. É claro que se trata de um monoposto, mas a diferença é brutal num kart para um carro da Fórmula 3. É isso que está faltando no Brasil, é essa categoria intermediária. É o que era a Fórmula Chevrolet há um tempo atrás, ou a Fórmula Renault. Enfim, uma categoria que seja a antiga Fórmula 1600, a Fórmula Ford, uma categoria que seja intermediária entre o kart e esses potentes carros da Fórmula 3. Mas ela existe, só que pouca gente toma conhecimento que a Fórmula São Paulo, que utiliza exatamente os antigos equipamentos da Fórmula Ford. É muito restrita essa categoria lá para São Paulo, né? Pois é. Mas o Felipe Leonardo é um piloto que está participando exatamente dessa competição. A gente tem pista úmida em alguns trechos, Sérgio, para essa largada da segunda prova, porque choveu na manhã do domingo, antes da largada, e aí os pilotos vão ter alguma dificuldade nas primeiras voltas. Vamos ver se essa primeira curva aí vai ter acidente de novo, como na primeira etapa, hein? Denis Navarro é o pole position, Pedro Nunes ao seu lado, depois Leonardo Cordeiro e Felipe Ferreira, Fernando Galera, Eduardo Leite, Nelson Merlo e Leonardo Otero. A bandeira verde passa lá atrás. Otero de novo fora do grid. O Otero de novo fora do grid, por razão, já o Rodrigo afirmou aí, já comentou sobre o pai dele que sentiu-se mal. Mas e aí felizmente está bem. Estamos aí com a largada, Denis Navarro e Pedro Nunes, os dois lado a lado. Olha o toque. Bateram. E a rodada, o toque ali ficou Pedro Nunes. Ficou Pedro Nunes. Mas que coisa, Sérgio. Impressionante, né? Os dois da mesma equipe. Isso não te lembra André Zuber? Fórmula GP2. E Timo Glock ano passado, na GP2, exatamente. Mais uma rodada lá atrás. Parecia o Neubauer. E o Denis Navarro consegue manter ali a ponta, hein? Retomou a liderança da prova. Conseguiu ultrapassar o Fernando Galera na entrada do miolo. A pista está muito úmida, né? E os carros estão largando com pneus slick, né? Tá todo mundo de pneu slick aí. É uma aposta, porque os pilotos estão, e as equipes, acreditando que a pista vai secar no decorrer da corrida.
A pista fica muito traiçoeira, né? Com pneus slick, sem a aderência necessária. Olha aí, o Denis Navarro, hein? Rodou mais um outro carro, não era o Denis Navarro, era o Leonardo não. Cordeiro. Leonardo e o Cordeiro. safety vai pra pista. Tá aí o Lobini, esse lindo Lobini. Bandeira amarela em todos os pontos do circuito, safety car na pista. Os carros vão alinhar atrás do safety car, vamos ter uma relargada. Você vê que na reta, em alguns trechos, a gente está revendo a largada, em alguns trechos está muito úmido. Ah, olha só, o galera joga o carro do Pedro Nunes pra cima do Denis Navarro. Agora a gente entendeu, né? Aí ele vira passageiro. Não foi Zuber e Glock, Não, ali não. teve um quase. terceiro elemento, Foi né? quase. Foi quase. É porque foram dois carros da mesma equipe, aí por Exatamente. isso partiu a associação. Né? Mas teve ali um elemento, um terceiro elemento, e o Pedro Nunes tentou voltar ali. Aliás, não era o Conseguiu. Pedro Nunes, era o Leonardo Ferreira, né? Leonardo Cordeiro Leonardo Cordeiro que estava ali. regressou pra corrida. Regressou. Primeira posição para o Diego Navarro, para o Denis Navarro. Denis Navarro, vencedor da primeira etapa, é também líder da segunda. A bandeira verde aparece agora na mão do diretor de prova. Tá valendo a partir de agora. Retomada as emoções do Campeonato Sul-Americano. E o Merlo vai para cima ali, hein? Brigando pela terceira posição, Nelson Merlo. Com o Felipe Ferreira. Você viu que o Felipe trouxe até onde deu na linha de dentro e impediu a manobra de ultrapassagem do Merlo. Manobra inteligente do Felipe Ferreira. Navarro em primeiro, já consegue abrir um pouquinho em relação ao segundo colocado. E o Merlo segue ali com o Ferreira, disputando metro a metro no circuito de Curitiba. Vamos ver por dentro agora. Nelson Merlo para fazer a ultrapassagem. Na última posição passou ali o Leonardo de Souza, carro 91. Conseguiram recuperar o carro do Leonardo. E também o do Eduardo Leite, né? A equipe Razia conseguiu botar o carro dele de volta à pista para a segunda rodada. Aí o Sérgio, Navarro. vamos ver se não vai rolar uma punição aí pro Fernando Galera, hein? Por conta daquele incidente da primeira volta, né? Da largada. Se o piloto da equipe próprio carro não vai ser obrigado a passar para tomar um drive-thru aí. Pois é, provavelmente, né? É esperar para ver. Aí o Navarro na curva zero, mas a curva tá muito molhada. Tá úmido, uma barbaridade ali, aquele trecho. Aliás, isso tem acontecido sempre, né? Na curva zero fica mais molhada, aquela parte do circuito sul, parte sul do circuito, fica mais molhada do que a parte norte. Passou o Navarro. Em vista disso, a gente vai ver os pilotos arriscando bem menos nessa segunda etapa do campeonato do que na primeira. Os carros da Fórmula 3 são muito velozes, a gente já explicou aqui. Chegam à velocidade final de 250 por hora, a média de 180 nos treinos. Mas essa corrida os pilotos terão que ter um pouco mais de calma, especialmente nas primeiras voltas. É um bom aprendizado, né? Não deixa de ser um bom aprendizado para o piloto saber controlar a sua ansiedade para pilotar um carro com pneu slick, um carro com pneu próprio para pista seca, num piso úmido, um piso bem traiçoeiro. Você falou da Fórmula GP2, no próximo final de semana você vai acompanhar conosco já as transmissões da GP2, o início da temporada europeia, a temporada da principal categoria de acesso à Fórmula 1, a Fórmula GP2, sábado e domingo, portanto, as provas acontecendo e você acompanhando aqui no Sport TV. E os dois pilotos brasileiros que vão estrear na categoria, Sérgio, o Alberto Valério e o Diego Nunes, não por acaso passaram pela Fórmula 3 sul-americana. Pois é, uma bela escola, né? O Valério, inclusive, já foi campeão. O galera tá indo pro boxe para cumprir uma penalidade. E olha só como é que a briga tá encardida aí. 5 carros agora, hein? Ficou boa a disputa. Com a pista molhada, todo mundo com menos aderência e andando juntinho. E o Felipe Ferreira é quem comanda o pelotão agora. E aí se forma essa batalha pelo vácuo, que é um grande barato da Fórmula 3 sul-americana. Final da reta, o Felipe sai um pouquinho, não deu chance ali pro Nelson Merlo para tentar a ultrapassagem. Depois dos dois carros ali do Eduardo Leite E do Lu Boesel. Lu Boesel fazendo uma boa corrida na pista molhada. Conhece bem o traçado, né? Daí é local. Tem as manhas, que nem o Alceu Feldman na GT3, né? Guiando uma barbaridade o carro numa pista super úmida com pneu slick.
E o carro 2 do Leonardo Cordeiro ali fechando essa fila. E aí o Denis Navarro, que assim como no sábado, vai tendo um domingo tranquilo da vida. Aí essa briga aí só favorece o piloto do carro 3 da equipe Cesário, porque enquanto os 5 se engalfinham pelo segundo lugar, ele acelera e vai embora. Olha a vantagem que ele tem. A diferença do carro do Denis Navarro e da pilotagem dele para os demais é assombrosa, né? O ritmo de corrida dele realmente muito bom nessa parte da prova. Você vê que ele faz a curva zero, ele não tira tanto o pé quanto os outros pilotos. Exatamente. Aí passa o Navarro para completar mais uma volta ao Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. E o Merlo passou o Felipe Ferreira. O Merlo conseguiu fazer a ultrapassagem ali, você viu que ele passou e abriu em relação ao Felipe Ferreira, que é o terceiro colocado agora. Quem vem tentando buscar ali é o Leonardo Cordeiro, que já é o sanduíche dos carros da equipe Razia. Ele é o quinto colocado, é o carro branco e azul. Tá aí vindo para tentar passar agora, se não me engano, é o carro do Lu Boesel, que ele vem tentar ultrapassar. Carro 17 é o do Lu Boesel. E o Lu tá vindo para cima do Felipe Ferreira. Eu ia falar, o Lu tá tentando ultrapassar o Felipe. Ele tá mais para passar o Felipe ali do que ser ultrapassado, olha. O Felipe vai lá fora e o Lu Boesel tenta por dentro. Carros 17 e 18 da mesma equipe, do Lu Boesel e do Eduardo Leite. E o Nelson Merlo, que já consegue se destacar ali na segunda posição. Talvez se o Nelson não tivesse ficado tanto tempo atrás ali do Felipe, agora vai por dentro ali a tentativa de ultrapassagem ali do carro número 2 do Leonardo Cordeiro, não tivesse o Merlo ficado tanto tempo, talvez ele pudesse ter atormentado um pouco mais o Navarro, né? Mas acho que o Navarro tá com o equipamento muito na mão, né? Muito rápido, muito constante nesse final de semana. Dominador absoluto. Virou o tempo de classificação dele para a segunda corrida, Sérgio. 1:12.8 foi o tempo do Denis Navarro. Tá voando baixo realmente em Curitiba. Nesse final de semana, o piloto da equipe do Augusto Cesário. A pista está bem mais seca do que estava no início da prova. E aí os tempos de volta vão baixando. A tendência é que as melhores voltas fiquem mais para o final da corrida. Felipe Ferreira está tomando uma pressão agora ali do Eduardo Leite. O Leonardo passou e agora o Eduardo pressiona o Felipe. Olha, sem dúvida uma corrida bem melhor do que a primeira prova. Se na primeira corrida a gente viu um domínio latente do Denis Navarro e isto se repete na segunda prova, pelo menos do segundo lugar para trás a gente tem disputa. E isso é bacana. Mesmo com poucos carros, o pessoal está envolvido em brigas e lógico que a pista úmida também favorece a gente ter disputas como essa que a gente está vendo. É o Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. Próxima rodada, dias 10 e 11. Autódromo de Interlagos. Terceira e quarta etapas dessa temporada. E a gente completou no passado, Sérgio, 25 anos da primeira corrida, que foi o embrião para o Campeonato Sul-Americano de Fórmula 2, que depois se tornaria a Fórmula 3 Sul-Americana. Foi uma prova onde um dos chefes de equipe estava presente como piloto, que era o Dácio dos Santos, que é tio do Rubens Barrichello. O Dácio corria na Fórmula 2 brasileira e participou daquela corrida inaugural, onde, para variar, os argentinos deitaram e rolaram, até porque naquela época eles tinham equipamentos a gasolina, nós corríamos com motores a álcool e os carros deles eram nitidamente melhores que os nossos. Era essa diferença, né? Na hora do que aconteceu, o Pro Álcool, né? Que foi um programa que o governo incentivou todas as categorias de automobilismo brasileiro, tiveram que converter os motores para álcool. Por conta da atitude de um certo ministro nos anos 70 que diz que estava proibido o consumo de gasolina em corridas de automóvel. E aí quando se provou que aqui se consumia bem menos combustível do que no Brasil inteiro, aí as corridas até voltaram, porque chegaram a ser suspensas com corridas a gasolina em 76, voltaram no mesmo ano, mas em 2 ou 3 anos já havia o processo de conversão para o álcool. Inclusive teve a lendária corrida do Festival do Álcool em Jacarepaguá, há quase 30 anos atrás, que teve corrida de tudo quanto era categoria, e o Paulão correu de Opala. Todos movidos a álcool. Ganhou Guaraná, Bragantini. E era que a gente não tá falando de piloto ruim não, hein? É verdade. Era só cobra criada naquela época. Aí Navarro, Merlo, Boesel, Cordeiro e Ferreira.
O Lu Boesel vai ocupando a terceira posição, uma boa posição pro Lu Boesel, hein? Resta saber até quando, né? Mas por enquanto está sustentando bem essa posição com o carro da equipe Razia. E como já disse, foi campeão sul-americano em 2006 com o Luiz Razia Filho, que agora corre na Fórmula 3000 italiana. Ele e o Fábio Beretta, outro piloto com passagem também pela Fórmula 3 sul-americana. Mas quando o Leonardo Cordeiro estava prontinho para dar o bote ali no Lu Boesel, nosso diretor de imagem cortou para a imagem do líder que está passeando na pista. E dando uma volta no Werner Neugbauer. Pois é, acabou de passar ali o Werner Neugbauer e é o primeiro a receber uma volta ali do líder. Está na última posição, o piloto de Santa Catarina é o 10º colocado na prova. Só 8 pontuam, então se continuar assim, o Neugbauer não pontua na segunda prova do campeonato. Vem o Denis Navarro de novo pela reta. Completa mais uma volta Denis Navarro. Aí vem o Merlo. Você vê que é um ritmo bem lento do Werner e o Merlo está tentando tirar a diferença. E o Lu Boesel já perdeu a posição. Desculpa, Sérgio. Nesse momento da prova, o Merlo tem um carro melhor que o do Denis Navarro. E o Lu Boesel perdeu a posição para o Leonardo Cordeiro, que passou a ser o terceiro colocado agora. Portanto, o Denis em primeiro, o Nelson Merlo em segundo e o Leonardo Cordeiro na terceira posição. A diferença é pouco mais de uma reta aí entre o primeiro e o segundo colocado. Mas mesmo assim, apesar do carro do Navarro não estar melhor que o do Nelson Merlo, e o Lu vai perder mais uma posição. O Felipe Ferreira vem com tudo agora para ultrapassar. Na entrada do S. Fez uma boa manobra, bela manobra. E retomou a posição que era dele. Felipe é da equipe Bassan. Favor não confundir com Bassani. São duas equipes diferentes. Essa é a Bassan Motorsport. E a outra é a Bassani Racing. Isso, que tem uma ramificação na Stock Car com a parceria com o Roberto Carlos, né, o antigo lateral da seleção e hoje do Fenerbahçe da Turquia, que é a equipe onde corre o Pedrão Gomes e o Davi Mufato. A imagem dos retardatários também, né? O Fernando Galera, que foi punido por conta daquele toque, veio tocando o carro para tentar marcar pontos, e o Neugbauer muito lento na prova. Está na 10ª posição, já tomou volta de praticamente todo mundo, o piloto catarinense. Aí Felipe Ferreira, Lu Boesel e também o Eduardo Leite. É a melhor briga da prova agora no momento, né? A partir da situação se verificou que o Nelson Merlo e o Leonardo Cordeiro passaram a abrir e foram embora. Ficaram os três embolados aí para brigar pelo 4º lugar. É o que temos de melhor na corrida de Curitiba. O Felipe já vai abrindo ali. Mas o Leite vem ali, hein? Ele deu uma exagerada na saída do S. Parece ter um carro bem equilibrado. Melhor que o carro do Lu Boesel para tentar a ultrapassagem. Você vê que o Lu não ataca tanto o Felipe Ferreira nesse trecho do circuito. Já ficou o Lu Boesel, né? Ficou bem. Ele agora tem que tomar cuidado para não ter problemas ali. Mas teve algum erro aí o Felipe Ferreira, porque o Lu Boesel colou de novo. Cometeu algum erro aí o Felipe Ferreira e o Lu Boesel veio de novo. Pode ter sido ali no S, né? Que antecede aquela semi-reta antes do Pinheirinho. Olha só como vem o Lu agora. Vem bem mais próximo do Felipe Ferreira. A ação dos retardatários também dificulta às vezes, né? Porque esses carros também são muito sensíveis à ultrapassagem. Em alguns momentos geram turbulência e perda de pressão aerodinâmica na parte dianteira. Por isso que dizem que o Fórmula 3 sul-americano hoje em dia é um mini Fórmula 1. Aliás, já é há bastante tempo e parece que houve inversão de posição aí, hein, Sérgio? Houve inversão de posição porque o Leonardo Cordeiro ultrapassou o Nelson Merlo. Passou e dispensou, hein? Dispensou, passou e foi embora. É o segundo colocado, o Nelson ficou com a terceira posição. E olha, tem um retardatário ali na frente do Felipe Ferreira. É o Leonardo de Souza. E o Lu foi coladinho ali no Felipe. Olha só a diferença já que colocou o Leonardo Cordeiro.
Pintando aí uma dobradinha da Cesário, né? Na Que não ponta o aconteceu Denis na primeira Navarro. prova. E o copeiro de equipe dele, Leonardo Cordeiro. Olha o Lu Boesel. Felipe deu lado de fora pro Lu. Já é o Eduardo Leite atrás dele. É o Eduardo que já ultrapassou o Lu e tá pressionando ali. E vai pra ultrapassagem agora. E por fora. Bela manobra, hein? E por fora. Excelente o ataque do Eduardo Leite. Passou de uma vez o Felipe Ferreira, não pensou duas vezes e colocou o carro e foi embora. Vamos rever a manobra? Muito boa. Muito boa ultrapassagem. E aí vai minimizando, Sérgio, o prejuízo da primeira corrida, onde ele bateu e não marcou pontos, né? Já vai para 5 no campeonato. E ele tinha um carro mais poupado, né? Porque não brigou, não se envolveu, né, em disputas nas primeiras voltas. Esperou o momento certo para fazer ultrapassagens e está aí, recompensado com a 4ª colocação. A gente percebe a margem do traçado, o acúmulo de borracha na pista, né? Também tem muito pedrisco. O piloto que sair do traçado vai pegar o pedrisco e vai perder completamente a aderência. Muita sujeira, olha só, nesse ponto aí, muita sujeira. E o Lu faz uma boa prova, hein? Louve-se também o trabalho do Lu Boesel. Melhorou muito bem da primeira corrida para a segunda, parece já melhor assentado, melhor readaptado ao carro. E vem botando pressão. Deu uma saidinha de frente agora, mas tá vindo ali para cima do Felipe Ferreira. Denis Navarro vai completando mais uma volta. São as emoções do Sul-Americano de Fórmula 3 que você acompanha aqui no Sport TV. E vai acompanhar com a gente toda a temporada 2008, hein? Assim como também a GT3. Essa categoria que com certeza vai emplacar grandes nomes na próxima etapa. Os irmãos Fittipaldi, Emerson e Wilson, Nelson Piquet. E olha, o Ford GT do Xande do Mateis vem para a prova de Brasília. Então, terceira rodada dupla, veremos mais um trovão nas pistas brasileiras. E ficou todo mundo realmente impressionado. Quem estava em Curitiba, Sérgio, falava que o Ford GT do Rossetti do Walter Salles era o único carro que fazia tremer os vidros da sala de imprensa. espetacular. Mas é sério, tremia mesmo. É um trovão realmente. Trovão realmente. Felipe voltou a pressionar ali o Eduardo Leite. E o galera tá tentando chegar nos 3. A briga promete ser boa nesse final. Última volta para o Denis Navarro. Últimos 3 quilômetros, pouco mais de 3 quilômetros para o Navarro conseguir a sua segunda vitória e sair daí líder absoluto do Sul-Americano de Fórmula 3 depois da primeira etapa. É verdade. Aí com a pontuação ele iria para 20 pontos. E o Nelson Merlo, com 14, será o vice-líder da temporada. O Pedro Nunes estaciona em 6 porque bateu na primeira volta. Logo após a largada, ficou no prejuízo. O Felipe Ferreira vai para 9 pontos. O Werner Neugbauer também estaciona em 4. Lu Boesel vai fazer 6 pontos. O Leonardo de Souza, 2. O Leonardo Cordeiro vai para 9 no campeonato. O Eduardo Leite fará 5 pontos. E o Rodolfo Santos, 1. Fernando Galera também vai marcar os seus pontinhos. Só, ao que parece, Sérgio, só mesmo o Leonardo Otero, que não correu, é que vai ficar sem ponto na tabela de classificação. Aí vem o Denis Navarro. Vem para sua segunda vitória nessa primeira etapa. Cada etapa com 2 rodadas, cada etapa com 2 corridas, ele vem para a segunda vitória. Metros finais, bandeira quadriculada, ele vem pela reta. Denis Navarro no capricho para vencer de novo em Curitiba. Mais uma vitória de Denis, mais uma da Cesário Fórmula. Denis Navarro, líder absoluto da temporada 2008. É o cara a ser batido então, né, Rodrigo? Começa como o cara a ser batido. A equipe Cesário Fórmula mais uma vez mostrando sua competência. A dobradinha aí, ó. Não é à toa que é a atual campeã sul-americana. E vem para a prova de Interlagos com muita força o piloto do carro número 3, grande favorito ao título da temporada 2008. Já dando mostras de que realmente tem o melhor equipamento da categoria, o Denis Navarro. Bandeira quadriculada agitada. Estamos completando essa transmissão, agradecendo ao Rodrigo Matar. A próxima etapa, portanto, dias 10 e 11 em Interlagos, São Paulo. Obrigado ao Rodrigo Matar, obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. Você vai acompanhar aqui no Grid os melhores lances desta temporada.